Tá, eu sou a Sandra, só isso? Sua profissão, o que você faz, porque você gosta de ler e tal. Oi meninas, bem-vindas de volta ao canal. E hoje eu estou aqui com a minha mãe. E ela vai se apresentar e ela está aqui por um propósito. Ela vai escolher livros da minha biblioteca pessoal que ela gostaria de ler. Bom, como eu já tinha dito, a minha mãe está aqui hoje passando as férias e ela vai escolher alguns livros da minha biblioteca que ela gostaria de ler e vai nos dizer o porquê das escolhas dela. Mas antes, ela vai contar um pouquinho da trajetória leitora dela, porque ela é uma pessoa que também gosta muito de ler, consequentemente me influenciou bastante e vai se apresentar. Olá, o meu nome é Sandra, eu sou agente de organização escolar da Secretaria Estadual de São Paulo. E eu trabalho com crianças, adolescentes, e eu sempre gosto de indicar livros para eles. E também eu sempre fico cutucando eles para eles lerem. Tem alguns alunos que gostam de ler, outros que não gostam. E esse amor pela leitura eu sempre tive, né? Desde quando eu era criança. Eu lembro que eu aprendi a ler muito cedo. Então eu lembro que a minha avó falava assim, mas essa nessa idade ela já sabe ler. Então eu não tinha condições de ter livros, né, para ler. Então quando eu tinha acesso a algum livro, eu lia tudo, lia até os endereços, as fichas técnicas, porque eu já tinha lido tudo, então não tinha mais nada para ler, eu tinha que arrumar alguma coisa para ler. Então esse amor pela leitura, ele continua até hoje. E eu tenho uma frase em um livro que eu não me recordo do título, que a protagonista do livro, ela falava assim, que gostaria de ter todos os livros do mundo, ter lugar para colocar todos os livros que ela sempre teve vontade de ler e tempo para ler todos eles. Então, isso também é uma vontade minha, né? Quem sabe algum dia. Quem sabe você fica rica e me dá esse... Oremos. Então, agora, ela vai escolher daqui dos livros que eu tenho, alguns que ela gostaria de ler. Alguns livros eu tenho por indicação dela, ou porque ela falava do escritor ou da escritora e eu li, ou ela me apresentou, enfim. Mas tem alguns outros livros que eu tenho e que eventualmente ela possa querer ler ou se interessar minimamente pela capa, pela resenha, seja lá o que for. E ela vai escolher os que mais chamam a atenção dela e depois vai nos dizer o porquê. Vem comigo. Posso? Pode. Não tem número, nem quantidade mínima nem máxima. Vai escolhendo. Ai, são tantos. Ué, não sei. Quer dizer que a minha biblioteca não é interessante e você não quer nenhum deles? Não, eu queria ler todos, na realidade. Para escolher alguns... Vai botando ali. Causando a destruição e o caos. Levanta assim a quantidade. Achei poucos. Não, mas por enquanto são esses. Tá. Porque são tantos. Tá. Bom, temos aqui alguns livros que eu escolhi. Na realidade são poucos, mas eu gostaria de ler, como eu falei antes, né, de ler todos. Tem alguns aqui que eu já li, eu indiquei pra ela. E eu pretendo reler alguns que ela tem aqui e que eu tenho na minha casa. Na minha casa eu tenho poucos, eu não tenho tanto espaço. Esse livro aqui, eu não conhecia, foi ela que me apresentou, que fala sobre um assassinato que aconteceu lá em Santa Catarina. E eu escolhi pelo relato dela, eu achei bem interessante e eu fiquei interessada em ler este livro. Contexto, parênteses. Esse livro eu recebi na assinatura da tag Inéditos,
que é uma assinatura que eu tenho, que todo mês a gente recebe um livro inédito que ainda não foi publicado no Brasil, mas que vai ser publicado depois. Eu sempre falo aqui. O quê? Que é interessante a coleção que tem aqui em cima. É. São muitos. Eu já sou assinante há 2 anos. E aí todo mês chega um livro e um brindezinho bem legal. Ô, Tag, me patrocínio. Eu por queria favor. patrocínio da Tag. Eu leio todos. São ótimos. Manda e pra mim. Esse livro vai ter vlog de leitura sobre esse livro. E eu tô achando muito interessante. Eu não terminei de ler ainda, mas percebam que eu estou gostando a ponto de já ter falado sobre ele. E é de um autor nacional. Supimpa. Vem aí um vlog sobre essa leitura. Tem o Holocausto Brasileiro, que ele está lá no outro quarto, porque eu comecei a ler. Porque eu já tinha ouvido falar bastante dele. Ela já tinha falado sobre, mas eu não tinha lido ainda não. E eu comecei a ler ontem e eu achei muito interessante. Inclusive, fica a dica mais uma vez. Sempre que eu posso, eu falo sobre o Holocausto Brasileiro, tanto nos vídeos quanto para os meus alunos, porque é indispensável. Esta mulher, Colleen Hoover, Colleen Hoover. eu li 2 ou 3 dela. É assim que acaba, não foi? É assim que acaba, que eu ganhei de presente. Li um outro aqui, que o ano passado, quando eu estive de férias aqui, eu li. Ela tem essa coleção. O que você leu foi esse, não foi? Verity, foi. Ela leu Verity aqui ano passado. E quando eu cheguei em casa, ela me mandou É assim que acaba, que eu amei. Inclusive, o filme não faz jus ao livro. Aí tem essa coleção aqui, que eu achei muito interessante a temática dela, né? Da maneira dela escrever, e eu gostaria de ler todos eles. Você sabe que muita gente não gosta desse box, porque acha que as capas são feias. Eu acho esse box lindo. Inclusive, quando eu comprei, eu postei um vídeo no TikTok, mostrando, fazendo um unboxing desse box, e o pessoal tava metendo o pau, dizendo que parecia toalha de mesa. Ah, que toalha de mesa Só que eu achei belíssimo. Eu achei belíssimo. Não achei nada de toalha de mesa. Eu acho lindo as capas. Fofinhas. Bem meiguinhas, eu achei. É, eu gosto. Mas desse box, eu acho que na verdade, de tudo que eu li da Colleen Hoover até agora, eu só gosto de Verity. Eu, na realidade, eu não tenho muitos Não livros, vou mas eu mentir. gosto de sebo. Sabe por quê? Porque o meu salário, ele não dá pra comprar livro. Porque livro, infelizmente, é muito caro. Então, como que você vai incentivar uma leitura se você não dá condições das pessoas comprarem um livro? Habla. Habla. Vou falar, gosto do sebo. Tem muitos sebos maravilhosos. Mas onde você mora, tem sebo que dá pra você garimpar livros bons e com uma variedade e também num preço mais acessível. Sim. Porque aqui, infelizmente, tem alguns sebos que eu vou, que o acervo é até amplo, mas pra você garimpar não é tão acessível. Porque não tem um armazenamento legal, sabe? Uhum. Tá tudo meio amontoado, aí pra você garimpar os livros dá um pouquinho mais de trabalho. E quando os livros estão numa condição melhor, eles são mais caros, eu acho. Tem uns... Não se compara aos valores que os sebos de lá têm. Inclusive, tem um livro, esse aqui da Nora Roberts, que é dela. Eu não li ainda, mas ela me falou muito bem desse livro. A Nora, eu conheci os livros dela quando eu era adolescente. Então, eu li bastante. Então, quando ela me perguntou, você gosta da Nora Roberts? Eu amo a Nora Roberts. E tem um sebo em São Paulo, que se chama o Sebo do Messias. Pode falar o nome dele aqui? Pode. Pode, né? Que eu amo. Só que é assim... É bem famoso esse sebo, né? É, ele fica lá na Sé. Então, é um sebo onde quando eu vou, eu tenho que ir com tempo. E eu gosto de ir quando eu vou sozinha. Porque eu gosto de sentar. Porque tem uns banquinhos, dá pra você sentar. Dá pra você garimpar, dá pra você bisoiar bastante. E o preço é excelente. É, eu lembro que uma vez, e faz muitos anos que eu não vou lá, né? É. Mas eu lembro uma vez que a gente foi e tinha eu não sei que lugar era aquele, mas eu não lembro. Era um beco assim e tinha vários sebos. E tinha um sebo que tinha um estante assim do lado de fora, que parecia um estante de casa mesmo, que eles tinham reaproveitado. E tinha um monte de livro. E a gente achou o Código da Vinci por R$2. Então, esse sebo foi a Toca do Vinil. Que não eu acho que existe foi. mais. Eu acho que foi. Esse sebo, ele fica em Guarulhos.
E ele não existe mais. Quer dizer, ele tá lá, ele tem meia dúzia de livros que estão jogados, né? Que não é mais aquele sebo que era antigamente. Eu fiz muita história naquele sebo, era muito bom. Inclusive, eu levava meus filhos quando eles eram pequenininhos, e o pequeno, ele gostava muito de gibi. Então eu ia tanto lá que ele tinha até um banquinho, quando ele chegava, ele já sentava no banquinho, né? E lia os gibis. E ele sempre ganhava os gibis Eu no final lembro do dia, disso falando né? isso. Aí era um sebo excelente, mas que ele, infelizmente, ele não existe mais. Que pena. Eu lembro que tinha muito livro, era grande. Eu fui muitas E vezes eram nesse preços sebo. muito bons. E eu nunca tinha visto uma coisa que ela viu, tirou uma foto e eu vi quando eu cheguei em casa, que era o teto, que tinha bastante disco de vinil, né? Tu nunca viu aquilo? Não. Eu só vi depois que ela tirou a foto. E eu ia lá, ó, muitas vezes. Eu não tenho mais essa foto. Aí depois eu voltei lá, só pra ver o teto. A bicha é um pouco obcecada com os livros, né? Não, só um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu lembro que me chamou muita atenção, porque hoje, aqui em Maceió, se você achar o código qualquer livro assim do Dan Brown, é uns R$ 30. E na época, tipo, há 10 anos atrás, a gente achou por R$ 2. Tipo, beleza, os R$ 2 era equivalente a, sei lá, 10. Mas o livro tava no hype ainda, né? Sim. E R$ 2 a gente achou. E a edição não tava tão surrada assim, não. Tava bem Inclusive, conservada. uma vez eu tinha marcado 1 hora no Pouco Tempo da Sé. Aí eu cheguei cedo e fui lá no Sebo do Messias. Cheguei lá, garimpei, e eu perdi a hora. Então eu peguei 2 livros que eu já tinha escolhido. E eles eram R$ 12 e era de uma autora que eu gostava também, que eu conheci quando eu era adolescente. Não lembro agora o nome. Daí quando eu cheguei no caixa, ele falou assim, nossa, esse livro aqui não é R$ 12, são R$ 6. Então eu comprei 2 livros da autora favorita, no preço de um. Por R$ 6. E eu falei, por que você não me falou isso antes que eu tinha pego mais? Aí ele, volte lá e pegue. E eu falei que não dava mais Não ia tempo, dar porque tempo. eu já estava atrasada. Inclusive eu saí correndo de lá, feito uma louca, pra ir resolver meu problema lá no Pouco Tempo. Mas o Sebo do Messias, gente, é um paraíso na Terra. Vocês precisam conhecer. Então quem mora em São Paulo, Por procure. Vai Aí nesse vocês lugar. me chamem, que eu levo vocês lá. Mas aí vocês não dão um lindo presente. Vamos pro próximo. Detalhe, esse livro aqui, meu irmão que me deu. Porque eu vi vídeos comentando que a Nora Roberts já tem publicado não sei quantos milhões de livros. Riquíssima. E aí eu falei, ué, e quem é essa mulher? Aí sabia que ela já tinha lido, perguntei a opinião dela sobre, e do mais absoluto nada, chega esse livro aqui na minha casa que o meu irmão mandou. Maravilhoso, mas ela não leu ainda, vai ler. Se der tempo. Agora a próxima remessa. Esta mulher, Virginia, Virginia. eu não conhecia. Ela me deu um livro. Eu não lembro disso. Não sei que livro eu dei da Virgínia pra ela. Mas o que importa é que eu preguei a palavra. E o livro é maravilhoso. Maravilhoso, eu não lembro o título, mas ele é... Eu já li, ele tá em casa. E são livros que é pra você ler várias vezes. Porque à medida que você lê outra vez, você percebe coisas que você não viu na primeira vez. Sim. Então os livros bons, se você acha, é chato, não é chato. Chato é a maneira que você está lendo. Então você começa a ler por outro ângulo. Esta mulher. Próximo. Esta mulher é uma diva. Porém, eu nunca tinha lido nada dela. Só algumas coisas assim pontuais. Nunca tinha pego assim pra ler tudo. Só algumas coisas pontuais. Até eu ler um livro desses romancezinhos Água com Açúcar, onde o casal, eles tinham alugado uma casa. Não, eles tinham comprado... A casa era de herança, eles dividiram a casa no meio e a outra parte foi vendida. Eram 2 irmãos que tinham a casa. Aí o outro irmão pegou e vendeu a parte dele pra uma moça. O outro irmão que tava na casa, ele não gostava muito não. Então no quarto dele foi colocada uma parede. Pelo que eu entendi, era uma parede de drywall, porque ele escutava o barulho que acontecia do outro lado. Tipo, ele literalmente dividiu o terreno no meio. Não, dividiu a casa. Tá, porque um queria vender e o outro não queria. A casa ficou para os 2. Aí eles dividiram a casa no meio, literalmente a casa. Tá. Tanto é que no quarto eles fizeram a parede no meio do quarto, que era pra dividir.
Não é loucura? Só que aí eles liam muito Clarice Lispector. E eles pegavam as frases e eles escreviam em post-it e pregavam na parede. Ah, Então era tanta coisa assim da Clarice que eles falavam. Tanto é que eles adotaram um gato e colocaram o gato de Clarice. Era Clarice e outro gato lá, que eu não lembro não. Mas é um romancezinho Água com Açúcar, mas o que mais me chamou a atenção foi que eles falavam muito da Clarice. Então, eu já conhecia a Clarice, né? Mas eu nunca tinha parado assim pra analisar o quão profundo são as palavras dessa mulher. Porque é de uma profundeza lá dos confins da terra. é mesmo. É maravilhosa, é atemporal. Leiam. Leiam. E que livro é esse que fala desse casal? Não lembro o título não, mas quando eu Hoje eu descobri... lembro que eu quero ler. É um romancezinho meio besta, sabe? Água com Açúcar, mas é maravilhoso, gente, o que eles falam da Clarice. Ó. Esta mulher. Este livro e estes que estão aqui atrás, eu nunca li. Eu li um que tem em casa que a gente... nós conseguimos, né? A gente pegou emprestado. É. A gente pegou emprestado e não devolvemos. Ela não devolveu. E Ela veio embora pra cá e não devolveu E o livro. vamos deixar off, sem entrar em detalhes. É. Só Deus pode me julgar. Sabe aquela história da menina que roubava Não livro? era pra entrar nesse fórum, não. Então, essa mulher aqui, eu acho ela uma mulher atemporal. Todos os livros dela. Então, eu li poucos dela, acho que li só 2 livros. Mas eu leio muitos recortes, muitas coisas quando falam sobre ela. Mas são leituras que valem muito a pena. Eu não tenho nenhum desses que ela tem aqui. Mas fica aberto aí, né? Pra quando ela quiser me dar de presente de Dia das Mães. Ela pode me dar um box no Dia das Mães, um da Páscoa. No aniversário não, no aniversário eu quero outra coisa. Ah, tá. Mas são livros maravilhosos. Inclusive, esse livro aqui, eu não vejo muita gente falar sobre esse livro da Simone, A Velhice. É muito bom. Eu comprei, na verdade, pra fazer um trabalho acadêmico. E ele é maravilhoso. E ela traz várias perspectivas, assim, de como a velhice é na sociedade contemporânea também. Porque a gente fala muito do segundo sexo, né? Mas esse livro também é muito, muito interessante. E as pessoas também não gostam muito de falar sobre ela, não. Claro, feministona, o povo tem medo. É sobre. Carolina Maria de Jesus, que falar dessa mulher, sem palavras, né? Sem palavras. O Quarto de Despejo é aquele livro que é um livro para você ler mais de uma vez. Eu já li 2 vezes e meia. Uma vez, a última vez eu li pelo meio, sabe? Ficar escolhendo uma coisa ou outra. Eu faço isso hoje em dia. Para, tipo assim, como se fosse um versículo. Vou abrir aqui em qualquer página e ler qualquer dia. Então, ela não tem o que falar dela, né? Tanto é que em 2022 ela ganhou mais um prêmio. 2022, né? 2022, ela ganhou mais um prêmio internacional. Então, que mulher é essa? Que mulher é essa, gente? Então, eu não tenho palavra pra falar sobre ela. Acho que se eu conhecesse uma mulher dessa, acho que eu não ia falar nada. Eu ia falar o quê? Eu ia ficar só olhando pra cara dela, se babando. Meu Deus. Meu Deus. Esse livro, ele tá assim, fechadinho, porque eu comprei há pouco tempo. Mas Casa de Alvenaria tem 2 volumes, você sabia? Não sabia. Casa de Alvenaria tem 2 volumes. Esse é o volume 1. E tem o 2 também. Eu comprei há pouco tempo, por isso que ele ainda tá no plástico. Mas eu aproveitei uma promoção que apareceu na Amazon com desconto. Então é sempre bom ficar olhando, porque eventualmente aparecem promoções que vale a pena comprar. Eu comprei o 1 e o 2 tá aí pra eu adquirir. Eu tenho um problema muito sério na minha casa em São Paulo. Porque muitas vezes a gente encontra esse tipo de promoção na Amazon. Mas eles não entregam na minha casa. Então eu tenho que ficar pedindo pra entregar em outras casas, em outros endereços, sabe? Então nós não, eu tenho esse problema muito sério onde eu moro, por conta dessa dificuldade em receber livros. Eu acho que é uma questão logística, né? Das transportadoras. Deve ser. Não sei. Eu não acho que seja uma questão também logística. Mas isso é um problema, sabe, assim, que eu não vejo uma solução. Ué, Não vejo. Vai fazer o quê?
Como é que você mora no... Mulher, todo interior hoje em dia, o povo vai lá e entrega. Como é que você tá morando na região metropolitana de São Paulo e não entrega? Mas sabe onde eu moro? Mas não tem... Não, isso aí não vejo como justificativa. Mas é. Porque é um bairro mais abastado ou menos abastado. Pois é. Nós temos esse problema sério. Vamos pro próximo. Eu quero indicar um livro aqui que ela nunca leu. Não li ainda. Mas passei a minha vida ouvindo essa mulher falar. E quando fui procurar nos sebos aqui, quase não achava. Eu achei lá em São Paulo por R$8. Por que eu não comprei? Porque eu não sabia que eu não tinha. É. R$8. Achava que eu tinha. E eu aqui procurando em todos os sebos e não achava. Não acho. Este livro. Que na verdade não é esse. Esse é a continuação. Este é a continuação de O Vento Levou. O que falar de O Vento Levou? As pessoas, elas só olham pelo lado romântico, sabe? Ai, mas ela era assim, que ela gostava muito dele, ela era muito patricinha. Não, gente, mas não é essa a parte que me interessa. São partes... Tem uma frase dela que de vez em quando eu lembro. Que ela falava assim, que quando ela saiu lá da capital, que ela voltou com a Melanie lá para o interior, né, fugindo da guerra, que a Melanie estava muito doente. E ela teve que cavar as batatas lá com a mão. Aí chegou um momento que ela falou assim, eu não tenho mais medo de nada. Mas isso não é bom, porque a gente tem que ter medo de alguma coisa na vida. E chegou uma época na minha vida, hoje eu tenho muito medo. Mas chegou uma época da minha vida que eu também não estava sentindo medo de mais nada, não. Eu já tinha passado por tanta coisa que nada mais me abalava. Aí eu reli esse livro aqui, os dois, né? Acho que umas 3 vezes. Porque a escrita é maravilhosa. O livro é muito bom. Não leiam assim, pensando no romance dela, que ela era uma patricinha. Não, leia por outro ângulo. Veja com outros olhos. Porque tem cenas assim que transformam essa mulher. Esse aqui é o segundo, mas o primeiro é transformador. Quando o carinha lá fala que não quer ela, que ela sai, ela levanta assim os ombros, ergue os ombros, é a cabeça. Sabe, são esses detalhes que faz a diferença. Você fala, puxa, como essa mulher cresceu. Chique demais. É um livro, assim, pra você ler. E, assim, o interior, o que ele fala sobre a guerra, são coisas, assim, que a gente acha que a guerra tá lá, tá acontecendo, tá todo mundo se matando, mas a gente não conhece o outro lado. E esse livro, ele explica muito coisas, muitos detalhes sobre a guerra. Que, às vezes, a gente acha que isso não acontece, mas acontece, viu? Porque pra escrever um livro, assim, a pessoa teve que pesquisar bastante e entender o que acontecia na guerra. Uhum. Porque não é uma coisa fantasiosa que você vai lá e escreve. Ah, eu acho que é assim. Não era nada de achismo, não. Maravilhoso. São 2. Esse aqui é a continuação. Leiam. Eu não sabia que tinha continuação. Eu achava que era só E o Vento Levou e acabava. Só que a autora que escreveu E o Vento Levou, ela só escreveu aquele livro. Porque teve um dia que ela foi ao supermercado. Quando chegou lá, o livro, né, tava um sucesso muito grande. E ela saiu de casa e foi no supermercado de chinelo. Eu lembro até a reportagem que falava que ela tinha ido de chinelo. Quando chegou lá, deu um maior chabu dentro do mercado com aquela mulher que tava lá, aquela escritora que todo mundo conhecia, todo mundo queria. Ela se desesperou e ela não quis mais escrever mais nada. Coitada. Então, a produtora, não é a produtora, é quem? Editora. A editora já estava no pensamento dela escrever uma continuação. Só que aí ela tava meio que... Não tinha decidido que sim nem que não. Era uma ideia. Só que depois desse episódio do supermercado, ela desistiu. Coitada. Aí essa autora aqui, como que é o nome dela? Margaret Mitchell. Então. Não. Margaret Mitchell é a que escreveu E o Vento Levou. E quem escreveu isso, que é a continuação, é Alexandra Ripley. Aí ela pediu autorização para a Margaret, para ela escrever, A né? continuação. E ela autorizou mediante que ela continuasse com o mesmo pensamento dela. Então, esse livro aqui é uma continuação, mas não foi da... É tipo uma continuação autorizada. É, porque ela se apavorou com toda aquela fama, com todo aquele rebuliço na vida dela, que ela não soube lidar com a fama. Que pena, né? Mas tipo assim, pertinente o pensamento dela, né? Porque é um assédio que você não espera, de certa forma. Sim, mas que pena que ela... É. Porque se ela escreveu aquele livro tão bom, gente, já imaginou o assunto que ela não ia escrever? Né? Então leiam, releiam.
É um livro para você ler várias vezes. E tem muitos livros aqui que eu gostaria de ler. Aqueles da Tag, que eu não conheço. Não conhecia a Tag. Conheci através dela. E eu queria a Tag. Patrocina a gente, Tag. Por favor. Eu sou desabastada de renda para comprar livro. A gente gosta de ler. E aí eu não gosto de ler. Esses são alguns. Porque eu meio que peguei assim aleatório. Mas tem muitos livros aqui que eu já li, que eu gostaria de reler. E muitos livros que eu não li e que eu gostaria de ler. Se eu tivesse mais tempo aqui. Ou se eles passassem um tempo comigo, né? Como? Pensou, todo mundo precisa de férias. Ué, e tu não tá aqui de férias? Os livros também precisam de férias. Né? Queridinha. Não. Essas foram as escolhas de livros da Magnifique Sandra na minha biblioteca. Fique conosco e até o nosso próximo vídeo. Eu espero que Tchau. vocês gostem das minhas dicas e que leiam. E que falem o que vocês acharam. Por favor, leiam. Incentive a leitura. Incentive a minha leitura. Você aí que tá aí do outro lado, manda o livro pra mim, que eu leio e falo que foi você que mandou pra mim. Que doida. Tchau!